Sejam muito bem-vindos a mais um programa Tricetados. E hoje eu converso aqui com dois amigos queridíssimos. Eles são amazonenses, totalmente raiz, e compartilham comigo a paixão pela história da nossa cidade. Ronald e Roger Pérez. Meninos, muito obrigada. Ronald, eu queria primeiro conversar com você, que chegou aqui um pouquinho antes da gente, né? Para perguntar das tuas primeiras memórias da nossa cidade, coisas que você viveu que hoje te fazem falta. Boa noite, Trícia e os telespectadores desse programa, dessa nova plataforma. Eu tenho saudades de muitas coisas em Manaus. Tenho saudades particulares de um tempo em que a população vivenciava o centro da cidade de uma forma muito mais intensa, onde a vida ainda girava em torno das nossas ruas tradicionais, das nossas praças tão queridas e tão bonitas e hoje tão abandonadas, dos colégios antigos da cidade, das festas de aniversário nas casas das famílias, onde nós podíamos ir ao Rodway no final da tarde com segurança, admirar o ir e o vir dos barcos, dos passageiros, de todo o colorido que a cidade tinha do mercado municipal, dos pregoeiros, dos ambulantes na Praça da Matriz, na Avenida Eduardo Ribeiro, das casas de fazendas, de tantas coisas. São muitas lembranças. Manaus é uma cidade riquíssima, com um arcabouço cultural único no Brasil, fruto do aporte de vários imigrantes, de várias pessoas que vieram de outras partes do Brasil, que vieram de outros países e aqui construíram uma cidade muito singular, muito especial, ainda hoje. Apesar de toda a descaracterização que a cidade vem sofrendo nas últimas 3 décadas, principalmente. Eu sinto muita falta de coisas pequenas, como irmos ao centro e encontrarmos pessoas conhecidas, né? Nos abraçarmos, nos cumprimentarmos, né? O centro da cidade era limpíssimo, as pessoas elegantes, né? As pessoas sempre colocavam a melhor roupa. Eu sinto que naquela época não importava, ninguém fazia diferença, ninguém sabia de conta bancária, nem mas as pessoas, elas se esforçavam para estar o melhor que podia, e aquilo, né? E aquilo ali era um valor. E assim, educação era um valor muito grande, né? Sempre foi. Todas as pessoas estudavam nas mesmas escolas, pobres ou ricas, estudavam juntas, uma nas casas das outras, brincavam juntas nas praças, nas ruas, e o comércio era um só, e o ir e vir era uma grande confraternização, não é isso? Democrático. Muito democrático. As pessoas frequentavam, e quando eu falo as pessoas, o que hoje se chama de classe média, ou mesmo as classes mais populares, elas frequentavam os mesmos ambientes escolares. Elas eram educadas nos antigos grupos escolares. Pelas mesmas professoras. Pelos mesmos pedagogos, todos se conheciam. Não importava se você fosse filho de um médico, de um advogado, ou de uma lavadeira, ou de uma costureira. Todas conviviam de uma forma muito democrática, muito saudável, absorvendo a mesma tradição e a mesma fonte de conhecimento. E tendo as mesmas oportunidades, né? Tendo as mesmas oportunidades. Sem dúvida. Roger, o que você, que a tua infância foi um pouquinho depois da nossa, o que você sente mais falta? Oi, Trícia, boa noite. Obrigado pelo convite. Foi uma gentileza muito grande se lembrar da gente e um prazer participar. Roger, como vivi em Brasília, ele entrou na faculdade 94. 4 anos depois de mim. Mas, na verdade,
Ele só tem esse rostinho de jovem aí, mas ele é igualzinho a mim. Roger, é o seguinte, querido. Já que nós vivemos na mesma época, a mesma infância... Quero saber do que eu sinto falta também. Eu acho que você deve se lembrar muito de todo mundo brincando na Praça do Congresso no final da tarde. Indo ao avião da Praça da Saudade. Indo ao avião da Praça da Saudade, era né? um must, né? Era um must, Era um né? must, a gente adorava, vibrava. E sempre tinha uma história de um menino que tinha ido lá e não sei o quê. Eu me lembro da Hobby, na Praça Tenreiro Aranha. Tenreiro que era uma Aranha. loja icônica, no pleno centro. Não, nós e o pegamos esse Brasil tempo. não tinha os brinquedos que nós tínhamos. Não, tudo era muito mais simples. Eu me lembro, não é isso, é que nós com a Hobby tínhamos acesso a brinquedos importados. Sim, era né? o auge da Zona Franca, afinal de contas. Pois nós somos a geração do auge da Zona Franca. Pois é, e nós somos uma geração que, por exemplo, quando lançaram a Barbie no Brasil em 1982, nós já tínhamos Barbie há muitos anos. E muitos né? outros brinquedos. E maravilhosos. Vocês devem ter tido Falcon. Sim, Batman, Super-Homem. Não, mas com certeza... Falcon era um clássico. Não, mas com certeza aquele The $6 Million Man, como é Steve Austin. O Homem de 6 milhões de dólares. E tinha a Mulher Biônica também. Exatamente, que o Brasil não tinha, nós tínhamos aqui, né? Tínhamos. Gente, a Hobby era uma loja de brinquedos importados. Plena Praça Tenreiro Aranha. E nesse momento, nós não tínhamos brinquedos importados. O Brasil não era aberto para importações em outros lugares. É verdade. Então, nós tivemos o prazer de ter na nossa infância acesso a coisas que crianças de outros lugares do Brasil não tinham. E isso também era um motivo para que crianças de outros lugares do Brasil viessem para cá, para nossa Zona Franca, e a gente tinha a oportunidade de receber muita gente nas férias, o que a gente não recebe mais, né? Verdade. A gente não tem mais a felicidade de receber filhos de amigos nas férias. Eu vou pedir um minutinho de intervalo comercial e a gente volta já. O Amazonas está enfrentando uma severa estiagem. Com o clima quente e fumaças, aumentam os casos de doenças respiratórias. Fique atento aos sinais do seu corpo e às orientações médicas. Beba água com frequência, use máscara e evite atividades físicas em ambientes externos. Para sintomas leves, procure a UBS mais próxima. Em casos graves, procure imediatamente os prontos-socorros ou serviços de pronto atendimento. Governo do Amazonas, trabalho que transforma. Com mais de 20 anos de experiência no mercado, a Aurecosta Corretora de Seguros é uma empresa especializada em consultoria e comercialização de seguros de grandes riscos, seguro garantia, seguro de frotas e plano de saúde odonto empresarial e muito mais. Contamos com especialistas que desenvolvem projetos que se encaixam às suas necessidades, além de um pós-venda 24 horas, com suporte e assessoria ao produto adquirido. Vem para a Aurecosta, porque quem está com a Aurecosta, está sempre seguro. Voltando aqui nessa conversa deliciosa com os queridos amigos Ronald e Roger Pérez. Ronald
tá até bem comportado, mas Roger já desmascarou, entregou a idade da gente. Ele tem essa pele aqui porque ele toma uma injeção de Formal toda noite, verdade? Mentira, intriga da oposição. O que é isso? As custas... Não vem com história não, que eu já te encontrei em antessala de dermatologista. Frequento sempre. Então, Mas nunca olha fiz só. botox, não. E o que é? É Formal mesmo? Laser. Olha, deem valor ao conselho do dermatologista de vocês de utilizar o laser. Mas a gente estava falando aqui a nossa infância, acesso a brinquedos que a gente tinha, aquele chiclete importado de bolinha que era objeto Sim. de desejo de todo mundo que vinha. Verdade. Né? Que inclusive vendia naqueles baleiros, né? Quando a gente ia às tardes de cinema, né, no centro da cidade. Roger, conta um pouquinho o que era o final de semana em Manaus da nossa infância. Cinema era certo. Cinema era certo, era um hábito ir ao cinema para nós. Era só existia o cinema e a televisão. E nós três, talvez, a última geração, talvez, que tenha vivenciado o centro com toda a sua intensidade, para o bem e para o mal. Então, o centro... que tinha de mal ali? Na verdade, de mal não tinha nada, não na havia verdade. perigo, não havia perigo. Não havia perigo. Ir ao cinema sábado ou domingo era um clássico. Era um clássico. Era um clássico, havia... Na minha infância havia o Cinema 2. Adorava. Que ficava na rua José Clemente, ao lado do Teatro Amazonas, que era um cinema imenso, grande. Que ficava embaixo da Rádio Rio Mar, Exatamente, embaixo da Rádio Rio Mar, no térreo. E depois aí tinha o Veneza, tinha o Ipiranga. E mais pra frente o Cine Chaplin, que também foi de grande frequência, as pessoas iam. O Cine Chaplin foi... E não havia perigo, nós íamos, eu me lembro que meu pai deixava eu ir com a nossa empregada doméstica, eu era menino ainda, nós apanhávamos um ônibus na Praça Nossa Senhora de Nazaré e íamos ao centro. Depois eu ia pra casa da minha avó, esperava meus pais na casa da minha avó. Vocês eram chiques, porque a gente ia a pé mesmo. Então, esse era o nosso cotidiano de domingo. E era um cotidiano muito saudável, muito gostoso. A gente andava pelas ruas do centro. Todo mundo se encontrava. Todos né? se encontravam. E, assim, a gente pode voltar no tempo e sentir aquele cheirinho de Mentex, de pipoca. E isso era durante a sessão, mas tinha o depois, porque o gostoso era que depois a gente saía pela cidade e isso deu para nós, para mim, para o Ronald, uma sensação muito grande de apreensão do nosso solo. Por isso, talvez isso tenha influenciado em nós dois na questão do patrimônio. Porque a gente saía saracoteando pelas ruas, 24 de maio, 10 de julho, Getúlio Vargas, e íamos olhando os edifícios, as praças, as ruas, os edifícios históricos, os não históricos, e isso tudo ia entrando em nós. Então, essa vivência foi muito importante para a nossa formação cultural. É porque o que acontecia? A gente... Ao conviver com aquele ambiente, a gente se sentia totalmente pertencente a ele. Exatamente. E pra gente é uma afronta descaracterizar o que... Muito grande. Não é? Agride. Agride fundo. É como se tirassem um pedaço da gente, já que Sim. tiraram o nosso ambiente natural. Eu né? já me sentia particularmente vilipendiado por ter crescido e não ter visto, por exemplo, alguns edifícios. O Guarani, para mim, é uma pálida lembrança. Me lembro de passar na frente, mas não me recordo nunca dele nitidamente na minha mente. Mas o Guarani, na nossa época, ele já estava bem maltratado. Bem, foi demolido em 84. Era um menino, mas o Palacete Miranda Corrêa eu nem cheguei a conhecer. Eu foi também demolido não. em 70. Eu também Então não. eu me sinto usurpado. Como amazonense, como manauara. É injusto, E é como cruel. se demolia as coisas com tanta facilidade, né, gente? As pessoas não tinham o menor apego. Era o mundo, era a década de 70, não havia uma consciência social acerca do patrimônio, não só aqui, sejamos justos. No Brasil não era, inteiro, no né? Brasil e até no mundo. O mundo perdeu muitas coisas também. O Rio perdeu, Paris perdeu o mercado deles, Nova York perdeu a Pennsylvania Station. E por aí vai, todas as cidades perderam, todas tiveram suas perdas. Também não sejamos tão cruéis conosco, tão injustos. Mas tu concordas comigo que a gente... essas cidades, elas talvez tenham crescido num ritmo diferente do nosso? Sim, nosso a Zona ritmo Franca chegou e o ritmo foi atropelando? foi avassalador. O que Né? aconteceu foi... Bom, algumas pessoas talvez não vão concordar comigo. Foi um bem e foi um mal. Foi um bem porque realmente Manaus vivia um marasmo econômico imenso até 1967, mas foi um mal porque quando ela chegou
foi avassalador. Aquilo descaracterizou demais, foi agressivo. Foi um processo que se implantou muito rapidamente e a verdade é nós não estávamos preparados. Psicologicamente para enfrentar aquilo tudo. Não, eu acho que a gente não estava preparado em termos de estrutura mesmo. Também não. Se nós tivéssemos... se aquilo tivesse havido um planejamento, né? Porque a primeira coisa que se faz quando se assume qualquer governo é extinguir o planejamento. Sim. Né? É de praxe. É de praxe, né? Se houvesse um planejamento, a cidade teria crescido e a Zona Franca só teria nos trazido bem. O centro histórico era para ter ficado preservado. A cidade era para ter crescido fora do centro histórico. O que acontece é que, o crescimento veio se sobrepôs. Exatamente. E aí chegou muita gente nova, muita cultura nova, gente sem apego a nada, precisava acomodar aquelas pessoas. E convenhamos, nós também ficamos um pouco deslumbrados. As pessoas quiseram descaracterizar suas casas achando que era uma arquitetura velha, que não tinha valor. Queríamos o moderno. Manaus sempre olhou para o moderno. Manaus sempre foi muito progressista. Queríamos não, porque a nossa casa de nascimento, tua e minha, continua do mesmo jeito, né? Sim, claro. Queríamos Eu estou generalizando, né? Eu acho que algumas pessoas, algumas famílias tinham essa consciência e tentaram preservar. E conseguiram. Né? E conseguiram. Mas são a minoria. Muito raramente, né? Uma ocasião eu estava conversando com a Marli Atum e chegou um dos loureiros, Joaquim Alfredo, e disse assim: meu Deus, eu estou em choque. 2 amazonenses conversando. Você sabe quanto isso é raro? E eu achei aquilo uma brincadeira, mas depois eu parei para pensar, isso é verdade. Tá ficando muito raro mesmo. Quantas vezes você entra no avião e você conhece alguém hoje em dia? É muito difícil. Antigamente você ia no Ponta Pelada, não existia ninguém, parecia um ônibus escolar. Você pegar um avião ali, não tinha ninguém desconhecido. Mesmo no Eduardo Gomes, eu me lembro, nos bons tempos da Varig, você ia adentrando a aeronave, oi fulano, oi cicrano, como vai? Era da ponta do avião até o rabo do avião, então hoje era uma festa. Dia, né, isso não existe mais. Eu vou pedir um intervalinho comercial e a gente volta já já com esse papo maravilhoso com os irmãos Pérez. Com mais de 20 anos de experiência no mercado, a Aurecosta Corretora de Seguros é uma empresa especializada em consultoria e comercialização de seguros de grandes riscos, seguro garantia, seguro de frotas e plano de saúde odonto empresarial e muito mais. Contamos com especialistas que desenvolvem projetos que se encaixam às suas necessidades, além de um pós-venda 24 horas, com suporte e assessoria ao produto adquirido. Vem para a Aurecosta, porque quem está com a Aurecosta, está sempre seguro. O Amazonas está enfrentando uma severa estiagem. Com o clima quente e fumaças, aumentam os casos de doenças respiratórias. Fique atento aos sinais do seu corpo e às orientações médicas. Beba água com frequência, use máscara e evite atividades físicas em ambientes externos. Para sintomas leves, procure a UBS mais próxima. Em casos graves, procure imediatamente os prontos-socorros ou serviços de pronto atendimento. Governo do Amazonas, trabalho que transforma. Voltando aqui com essa conversa super agradável com os amigos mais queridos que vocês podem imaginar, Ronald e Roger Pérez. Roger, sobre o que nós falávamos anteriormente? Sobre uma Manaus que se foi, que se perdeu,
que nós nos perdemos de nós mesmos, sobre um tempo bom, porque foi um tempo bom, sem saudosismo nenhum, foi um tempo bom, não foi um sonho, existiu. Estamos aqui como prova viva disso. E certamente, se nossos pais estivessem aqui, talvez teriam dito que o deles fosse até melhor do que o nosso. Ah, com e certeza. eu não duvido, e deve ter sido realmente. Com certeza. Porque cada tempo tem suas amarguras e suas doçuras. E o deles eu acho que foi muito doce, para dizer a verdade. Pena que eu não vivi. Infelizmente, eu não vivi. Não vivemos. É verdade, nós não vivemos. Mas a gente teve o prazer de tê-los Sim. Conservando Sim. esse passado para nós e com Nos entregaram esse com uma legado. memória muito viva a nos contar Verdade. as histórias, né? Sim. E vocês ainda têm as tias, né, que ainda recordam de muita coisa, Temos, né? Bom, Roger, o que você, se você tivesse o poder hoje de começar a restaurar qualquer cantinho da cidade, qual seria ele? Pode ser de reconstruir? Certamente eu reconstruiria 2 edifícios icônicos que nós falávamos há pouco. O Guarani, de tão doces lembranças para essa cidade durante tantas décadas, desde antes dele ser Guarani, do tempo do Alcazar ainda, e antes dele do Cassino Junieta, em 1907. Foi uma vida longa, foi uma vida bonita, foi uma vida gloriosa. Lembrando que o Guarani, desculpa, Sim, Guarani. ele foi um cassino, um cine-teatro, certo? Um music hall, né? O cassino tinha o nome de cassino, era um music hall, um teatro de variedades. E se tornou um cinema que foi demolido e, infelizmente... Em 1984. Infelizmente virou Sob uma agência protestos. bancária. Sejamos justos conosco. Muitos protestos. As pessoas, os intelectuais da época, todos se mobilizaram e escreveram, houve artigos. Carlos Drummond de Andrade escreveu um artigo sobre a demolição do Guarani. Olha que coisa. Então ele foi abaixo, mas ele não foi em vão. O Guarani representou um marco de que nós estávamos nos perdendo de nós mesmos. E o outro seria o edifício, o Palacete Miranda Corrêa, na Praça do Congresso, que realmente era um edifício muito bonito, muito especial, tem muito a ver com a paisagem de Manaus antiga e não nos foi dado o direito de conhecer, infelizmente, eu não peguei. Reconstruiria eles. Além de reconstruir edifícios, eu, por exemplo, eu tenho muita saudade, como nós falávamos, dos cinemas de rua. Eu me sinto muito oprimida num shopping center. Você jamais me encontrará num shopping center. Eu gosto do comércio de rua, eu gosto de ter a liberdade, eu gosto do cinema de rua, porque o cinema de rua, na época, era um evento. Sim. E como eu te falei, todo mundo confraternizava antes, confraternizava depois. Era um evento social. Né? Nós íamos à sorveteria, nós íamos à lanchonete. Bater perna na rua. Bater perna na rua, que era o mais interessante. Então, no solo que a gente pisa, a gente toma posse, né? Com certeza, faz toda a diferença. Olha, eu vejo, Trícia, os meus sobrinhos, por exemplo, que são 2 crianças. É uma infância completamente diferente da minha e da do meu irmão. E mesmo do pai deles. Completamente diferente. São da geração do shopping center, andam muito de carro. E eu fico me perguntando que espécie de apreensão eles vão ter da cidade. Certamente muito diversa da que eu tive. O que tu gostarias de levar os teus sobrinhos a conhecer? Por mim, todo o centro. Bateria perna com eles tranquilamente. Acho que o pai tem um pouco de medo por causa de assalto, essas coisas. Sim, porque hoje existe o que não existia antigamente, né? Existia um perigo relativo, muito pequeno, eram os anos 70 e 80. Gente, quando a gente ouvia falar de crime, passava-se o ano inteiro falando sobre um crime. Hoje acontece mais de um crime por dia. Mas também é importante vivenciar. Mesmo a cidade com seus perigos, é importante na formação de uma criança. Eu vim numa geração, e vocês com certeza também, que os pais da gente, onde a gente chegava, primeiro que férias... Era o Rio de Janeiro. Mas... não era essa correria. Ninguém viajava para passar 3, 4 dias como agora. Era um evento. Era um evento. Era um evento. Gente, você fazia enxoval. Tu és da época do enxoval. Sim, também. A gente comprava até roupa nova. Comprava até roupa nova. Até para entrar no avião. Porque entrar no avião não era de qualquer jeito. Não, de jeito nenhum. Jamais. Não tinha esse negócio de, como eu te falava ainda agora, do povo comendo laranja, chupando laranja. As mulheres iam ao salão fazer o cabelo. Ui! E a gente chegava
no avião, todo mundo era conhecido e tudo mais, Sim. mas a gente ia para umas férias sem pressa. E os pais da Verdade. gente nos levavam a conhecer toda a história. Então eu posso te dizer que eu conheço o Rio de Janeiro colonial, eu conheço o Rio de Janeiro de todo... Imperial. Exatamente, de todos os períodos, inclusive da República até hoje, mesmo o Rio de Janeiro tendo deixado de ser capital federal uma década antes Nunca deixou da de ser gente capital nascer, cultural. nunca deixou de ser a capital cultural. Se o Rio de Janeiro, que é um lugar muito mais complexo, está revitalizando todo o seu centro, toda a sua área portuária, a Glória, os bairros antigos, por que não o nosso centro, gente? Vamos voltar a morar no centro, Tem umas explicações para isso. né? Existe uma parte... Sejamos honestos conosco, eu acho que é preciso fazer uma reflexão. Uma grande parte da sociedade manauara, eu estou me referindo à classe média, é um pouco preconceituosa. Olha para o centro com um certo desdém. Eu percebo isso, às vezes de uma forma muito explícita, verbalizada, às vezes de uma forma muito sutil. Existe um preconceito. Por um outro lado, eu vou dar uma no cravo, outra na ferradura. Poder público também não ajuda. Poder público... O centro não é diferente do resto da cidade. As ruas precisam ser limpas, as ruas precisam ser seguras, precisa haver investimento. E como você mesma falou, por que não voltar a morar no centro? Gente, eu vou pedir para vocês comentarem, darem as sugestões para vocês, para o que vocês fariam para melhorar essa cidade. E eu vou pedir que os meninos voltem numa outra vez para a gente conversar sobre isso, tá? Sigam nosso canal no YouTube, nossas redes sociais e, por favor, escrevam sobre o que vocês gostariam que retornasse, o que vocês consertariam e quais seriam as alternativas para nossa cidade voltar a ser nossa, a nos pertencer, a ter as características, porque o centro da cidade, em qualquer lugar, é único. Um beijo, agradeço a audiência de vocês, fiquem com Deus e até a próxima semana.